Hey there, how are you? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a nossa memória, ok? Como que a gente pode melhorar. Por que é importante melhorar ela em relação aos idiomas em especial? A importância da repetição, que a gente vem falando em alguns vídeos, e o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, beleza? Então, guys, começando, isso é uma lâmpada, ok? Eu tentei desenhar algo que remeta à memória, mas se eu desenhasse um cérebro seria muito para as minhas habilidades, ok? Então, é interessante, né? É curioso esse ponto da memória, porque é algo que a gente não pensa muito sobre, certo? Antigamente a gente sabia os telefones de todos os nossos familiares da pizzaria. Não sei, a gente tinha essa facilidade em memorizar as coisas, certo? Mas agora, como tudo está online, tudo está muito fácil, a gente não precisa, certo? A gente não precisa se preocupar. Talvez tem gente que nem sabe o próprio número, certo? Eu não sei o número da minha irmã, por exemplo. Mas enfim, eu acho que é uma skill que é interessante a gente instigar, melhorar, desenvolver, porque ela é benéfica não apenas para o estudo de idiomas, como também para a nossa vida no geral. A longo prazo vai ser ótimo ter uma memória super, super boa, certo? Então a gente precisa desenvolver ela por meio de atividades, atividades de raciocínio lógico, leitura, alguns apps, por exemplo, o Anki, que a gente vem falando há algum tempo, já fiz alguns vídeos sobre, que ajudam a instigar a desenvolver a nossa memória, certo? Porque ela é muito boa para os idiomas, para o inglês em específico, que a gente fala mais aqui no canal, né? Mas ela é boa para tudo, certo? E como que a gente pode fazer isso? Por que é importante repetir, certo? E a gente já comentou lá no vídeo do Anki que a gente tende a esquecer as coisas, o que é normal, certo? É muito comum a gente ver, por exemplo, esse gráfico, né, de tempo, quando a gente, por exemplo, estuda alguma coisa, certo, hoje, mas, por exemplo, daqui uma semana, daqui um mês, a gente vai lembrar só de um detalhe, ou só de um ponto específico, ou vagamente a gente vai lembrar. Então, essa é a curva do esquecimento. É o que o Anki faz muito, trabalha em cima muito, é a repetição espaçada. E é importante essa repetição ao longo do tempo, certo? Para a gente rever esse ponto. Por exemplo, vai lá, palavra water. Muito fácil, certo? Mas para muitas pessoas pode ser novo, pode ser uma palavra nova, certo? Então, water é água. Então, a gente viu hoje essa palavra. Amanhã a gente pode lembrar, tá fresco na memória, mas daqui a um mês pode ser que a gente nem lembre que é water, certo? Então, essa é a importância de repetir. Por isso que o Anki é tão bom. A gente vai ver esse flashcard, essa palavra nova, várias vezes ao longo do tempo. Então, vai ser tipo algo tão comum que a gente vai ver tantas vezes, vai repetir tantas vezes, e a gente vai ver tantas vezes, que a gente acaba memorizando, certo? Então, não é repetir por repetir, escrever water 100 vezes no caderno, por exemplo. Para algumas pessoas pode funcionar, mas é meio cansativo, né? Imagina fazer isso com todas as palavras novas. O que é interessante? Repetir de que maneira que a gente pode fazer, né? Water. A gente pode escrever uma história, por exemplo, ela em contexto, certo? A gente pode contar uma história. A gente pode criar perguntas, que eu acho que é uma forma interessante da gente gravar, porque já fazer uma pergunta é um pouco elaborado, certo? E a gente tem que pensar na pergunta, mas usar essa palavra ao mesmo tempo, eu acho interessante. Eu uso com os meus alunos essa atividade. A gente pode criar palavras no passado, no presente e no futuro, para praticar o tempo verbal também, os tempos verbais. Então a gente pode repetir de uma maneira em contexto, que é muito melhor, certo? O que eu acho interessante é você escrever textos, eu acho que é uma atividade super bacana de fazer, ajuda muito na memória. E também, não apenas escrever, mas falar em voz alta. A gente não faz isso, mas é uma atividade muito interessante. Fala em voz alta, e assim você vai escutar a sua própria voz e assim entender, beleza? No dia a dia, o que a gente pode fazer? A gente falou muito sobre o Anki, veja os vídeos que a gente fez sobre o aplicativo, certo? Mas eu gosto muito de fazer listas, deixa eu ver aqui se tem alguma.
Ai, que a minha letra não é muito bonita, né? Então, enfim, mas a ideia é assim, ter um caderninho. Ai, não sei, tem muita coisa aqui que só eu entendo. Mas enfim, eu tenho esse caderno pequenininho porque eu gosto de levar para os lugares e escrever. Então, todas as ideias que eu tenho, até como atividade para memória, né? Eu tenho esse caderno. E geralmente, todo começo de semana, assim, sábado, domingo, eu faço uma lista. Lista de países e capitais, por exemplo. Deixa eu ver. O que mais? Lista de figuras históricas e datas importantes, por exemplo. Então, por exemplo, uma semana, por uns 2 meses, eu vou focar em países capitais, certo? Então, todo dia eu vou dar uma olhadinha nessa lista, repetir, tentar memorizar, tentar visualizar, e daí aos sábados ou domingos, final de semana, que é mais tranquilo, eu vejo se eu consegui gravar bem, se eu não consegui gravar bem. Isso não necessariamente apenas para idiomas, tá? Porque isso aqui eu estou ajudando a minha memória, certo? Por isso que eu faço algo com uma lista de algo um pouco mais útil, mais interessante também, né? Que são países capitais, conhecimentos gerais. Mas também a gente pode colocar algumas palavras, por exemplo, 10 semanas não, 10 palavras por semana, 10 phrasal verbs por semana. Coloca aqui, grava, tenta fazer histórias, certo? Então a gente pode fazer isso para instigar a nossa memória, desafiar a nossa memória, certo? Abre aqui e tal, todo dia abre um pouquinho o livro, pronto, já memorizei. Final do dia, retoma. Beleza? Então é importante não esquecer da memória, de trabalhar nela, de desafiar ela, porque ela está muito relacionada ao idioma, ao estudo de idiomas, certo? Então a gente viu como a gente pode melhorar, a importância da repetição, certo? E o que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Então, não deixe de lado, eu acho que é algo que a gente precisa para a vida e vai ser muito benéfico no estudo de idiomas. Beleza, guys? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. See ya! Bye bye!